Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. Agora a gente vai mostrar o que o Reubi Celestino falou, só para ficar claro, para não ter ruído. Solta aí. Procurei Marcelo Guimarães, que é meu amigo pessoal, almoçamos juntos, expus para ele a mesma situação, ele disse que iria conversar com o grupo dele e, por fim, a solução foi indicar Marcelinho para a eleição em 2011, 2011, né? E tudo bem, sem problema nenhum, eu também me dou bem com o Marcelinho. Então eu me retirei por completo. Eu tinha sido indicado para ser conselheiro do Bahia, então eu descobri que o conselho era aquele conselho ilegítimo, renunciei ao conselho. Para ser conselheiro eu tinha que ser sócio, tinham me colocado como sócio, eu também renunciei. Muito bem, aí um trecho do que o Reubi falou da época da eleição, quando a gente perguntou se ele queria ou não ser presidente do Esporte Clube Bahia. O pessoal lá dentro hoje está querendo me boicotar aqui. Obrigada, editores, obrigada a vocês aí dentro. Depois eu pago de outro jeito. Marcelinho, antes de eu ir para a pergunta que eu deixei no intervalo, eu queria ir para uma outra. Por que o Bahia não recolheu o fundo de garantia de alguns jogadores e os perdeu para o seu rival, o Esporte Clube Vitória? O Bahia, como qualquer outro clube do Brasil, tem dificuldades financeiras. Eu assumi o Bahia tinha um orçamento de 9 milhões de reais por ano inteiro. Hoje, o orçamento feito pela diretoria atual, pelo Reubi Celestino, que é o vice-presidente de finanças, traz um orçamento de 70 milhões com uma projeção de um lucro de 3 milhões. Bom, é mais uma incongruência com o que diziam há 7 meses atrás, que o Bahia era um clube falido, que o Bahia não tinha receita. Eu peguei um clube com 9 milhões de orçamento e entreguei com 70. Bom, transformei o orçamento do clube. Mas o Bahia tem dificuldades para competir, principalmente com os outros clubes que têm um orçamento muito maior. E a gente cometeu, obviamente, alguns erros durante a nossa gestão, que é absolutamente natural, e aconteceu realmente a falha com relação ao FGTS dos jogadores. O Bahia hoje, nessa atual gestão, perdeu 3 jogadores do time juvenil. Vocês precisam entrevistar o Carlão, perguntar a ele ou a outras pessoas que estão lá. 3 jogadores foram perdidos do juvenil por essa gestão, pelos mesmos problemas. Então, isso acontece, não é para acontecer. Eu volto a dizer, reconheço que foi um erro naquele momento, mas nós estávamos num caminho, evidentemente, de crescimento e de melhora das finanças do clube. Falar sobre isso, que contrato foi esse que você fez de Talisca, que o Bahia ficou sem nada do Talisca? Não, mas não tem porcentagem nenhuma de Talisca. Mas isso não existe. O Bahia tem um percentual. Surgiu, pois é, então é preciso que se pegue o contrato, peça às pessoas que estão lá, que mostre para você o contrato de Talisca. Você vai ver que se tiver escrito lá que o Bahia não tem nenhum percentual de Talisca, eu assumo que o jogador não tem... Você lembra como é que foi o contrato? Obviamente que lembro, o Bahia tem. O Bahia foi vendido naquele momento que o Bahia perderia o Talisca, porque o Talisca já tinha prazo para assinar um contrato com um outro clube. O Bahia chamou o jogador para negociar. Aliás, já vinha fazendo isso, mas ele entrou naquele período dos 6 meses, a gente chamou para negociar. O Bahia, chegamos a um determinado valor, estavam pedindo muito alto na época, que é fazendo o que o jogador realmente tem de fazer, buscar sua melhora. E a gente, naquele momento, o Bahia investiu e pagou, se eu não me engano, por 40% deles, e eu acho que os valores foram 400 mil reais. O Carlos Leite, que entrou como investidor, comprou os outros 40% por 400 mil reais. O dinheiro entrou na conta do clube e o Bahia saiu da conta do clube os 400 mil reais para os jogadores seus empresários, e os outros 20% ficou com o atleta. Então, está lá escrito no contrato, é pegar o contrato, ler, e se não tiver, e o Bahia dizer tem que não quanto, está. então, que está lista? 40%. Você fala de investidor, foi bom você tocar nesse assunto, porque outro assunto que ficou durante muito tempo em pauta aí é que essa Cálcio, ela investia, algumas viagens que o Bahia tinha que fazer, o Bahia não tinha o recurso financeiro, e que a Cálcio investia, dava o dinheiro para as viagens, alguma coisa assim do Bahia, e pegava a porcentagem do jogador de futebol. Isso é verdade? Tem 2 maneiras de o empresário, o investidor, ter jogador no clube. Ou você investe e fica com um percentual, que é absolutamente natural, ou você leva o jogador para o clube. Era assim que acontecia durante toda a minha gestão, com relação a Cálcio, com relação a qualquer outro. E, aliás, quando eu saí do clube, se eu não me engano, nós tínhamos mais de 57 parceiros e investidores nas divisões de base do clube, parceiros do clube. Agora, eu volto a dizer, essa é mais uma acusação sem nenhuma prova. Eu preciso que chegue para mim assim, ó, dito, tal jogador, a Cálcio ou qualquer outra empresa levou ou tem percentual sem ter investido nada no clube ou sem ter levado o jogador para o clube. E eu estou muito a cavaleiro para dizer isso, porque eu não estou mais no clube.
as pessoas que estão lá têm acesso a toda a documentação. Então, que pegue uma documentação provando uma irregularidade com relação a algum atleta desse e traga para eu me defender. Se tiver defesa, se não tiver, eu vou me sujeitar a dizer, pronto, tem alguma coisa errada. Então, eles estão lá. É preciso que vocês da imprensa cobrem a Reuber, ao presidente Sidônio, as outras pessoas que estão lá, né, para que eles mostrem isso. Cabuz. Bom, vejo que o Marcelinho está chateado e já tratou o Sidônio próprio como presidente. Não, mas é porque nesse daí eu não vou entrar. Nessa eu não vou entrar. Não, o presidente Fernando Schmidt. Ele sabe. Não, ele não tá vamos levando entrar pro nessa lado. seara. Vamos, exatamente. Cabuz. Não vou levar para esse lado, porque o torcedor cobra da gente. Você passou lotado, ele falou aquilo, então só para registrar. O que me interessa é exatamente isso. Você admitiu o ponto falho, exatamente essa de não abrir o clube para se associar. Uma coisa que eu não entendo jamais. O conselho como era, não dá, essas são indefensáveis, mas tem mais duas indefensáveis, que você não vai conseguir culpar quem está aí agora, ou quem é presidente, que eu dizer. 2 goleadas para o Vitória. Depois daquelas 2 goleadas para o Vitória, você nem se balançou, disse assim, rapaz, tem alguma coisa errada. Porque, veja bem, o Bahia disputou o Campeonato Brasileiro, primeira divisão, em 2 turnos, jogando com o campeão brasileiro, com o campeão da Libertadores, não tomou uma goleada. Aquelas 2 goleadas não lhe soaram estranho, não era a questão do clima que estava ruim, mas o que é que lhe pareceu? Não, o presidente era você, as 2 goleadas por Vitória, você era o presidente, eu sou a diretoria Santinho. A gente tomou providências com relação àquilo. Quais? O Paulo Jones saiu, o Anderson Barros chegou, o Cristóvão Borges chegou, a base do time foi mantida, outras contratações chegaram e o time foi bem, relativamente bem no Campeonato Brasileiro. O que é que você achou das 2 goleadas? Não, eu acho, você achou? Evidentemente eu acho, não vou brigar com a realidade. É evidentemente que ali aconteceram problemas internos e que eu não soube enxergar, eu como presidente, comandante do clube naquele momento. É evidente. Você desmereceu a Vitória, ganhou, você desmereceu a Vitória, não tem problema nenhum. É evidentemente que houve erros ali e que eu deveria ter enxergado um pouco mais atrás e não enxerguei. Qualquer gestor, Cabuz, passa por situações como essa. Da mesma maneira como eu acertei quando subimos para a Série A, quando acertei quando fomos campeões, eu também errei, não tive a capacidade de avaliar naquele momento os erros internos que estavam acontecendo no departamento de futebol. Você admite que foi mal assessorado? Pode ter sido. Você admite que acho que sim. de lá deixou na mão de Agione? Não, acho que não. Mas aí eu vou aproveitar para complementar isso aqui da seguinte forma. A gente sabe dos méritos de Paulo Agione por ter montado contigo um bom time para o Bahia subir para a primeira divisão. Depois, você não acha que o Bahia ficou muito nas mãos de Agione e você teria demorado para enxergar que seria o momento de fazer uma transição? E ainda aquela vinda do Joel Santana, que foi contra tudo e contra todos, também não foi um outro erro? Não, acho que sim. E reconhecer o erro, eu acho que é uma grandeza. E volto a dizer, todo gestor pode passar por isso. O que é bastante diferente de tirar o gestor de frente está à frente de qualquer instituição. Por exemplo, eu cometi alguns erros, como cometi acertos também, como vocês próprios disseram aí, e isso não é motivo para eu estar afastado da presença do clube. O Vitória, que é um grande clube que eu respeito, o presidente, que saiu muito bem agora, o Alex, com quem eu me dou bem, caiu para a segunda divisão. Né? Certamente, em algum momento ali, ele não soube avaliar o que estava acontecendo. Nem por isso se pediu a cabeça dele. Né? Então, e ele voltou de novo com o Vitória para a primeira divisão. E isso nós estamos falando de um esporte onde você pode ganhar ou perder, onde você pode acertar como gestor ou errar. Agora, você tem um mandato a cumprir e precisa cumprir o seu mandato. Depois, você vai para casa e passa o bastão para outra pessoa agora, num processo democrático, como a torcida quer, lá em dezembro, no final do ano. Bom, fica difícil, Juliana, a gente está citando aqui as acusações, porque o Marcelinho vai dizer, tem que prove, né? Fica uma coisa, porque, por exemplo, o dinheiro da Globo, o dinheiro da televisão aí, esse dinheiro, você antecipou todo o dinheiro? É boa essa pergunta, Dito. Eu li uma entrevista de Valton Pessoa, ontem ou anteontem, se eu não me engano, num site aqui esportivo, onde ele dizia que as receitas de 2014 estavam totalmente preservadas para esse ano. Bom, e eu tive que ler e ouvir diversas acusações do Sidônio, de outras pessoas do clube, de que eu antecipei 30 milhões, 40 milhões, 80 milhões do clube. E eu tive a curiosidade de entrar no site do Bahia, o site atual do Bahia, e tem lá uma antecipação de 2014, feita pela direção atual e pela intervenção, de quase 16 milhões de reais. Se eu antecipei todas as receitas, como é que eles anteciparam receitas do ano que vem? Anteciparam da Arena Fonte Nova mais de 5 milhões de reais da receita de 2014. Eu saí do clube no dia 9 de julho. Os salários estavam em dia e eu tenho um e-mail da Globo aqui, que eu vou entregar para vocês, que eu já passei para toda a imprensa. O Fernando Tranjan e o Marcelo Campos Pinto, que são diretores da
da Globo, reconhecendo que eu não antecipei nenhuma receita de 2014. Então, eu quero saber quem está falando a verdade. Se é o Sidônio, se é o Valto, se eles não estão se entendendo, se não conversam entre si. E estou mostrando para você que eles anteciparam receitas e que eu não antecipei. Na sua apresentação... Peraí. Você não antecipou receita? De 2014, nenhuma. Mas porque quem ouve a gente, quem assiste a gente, para também a gente na rua, no barzinho, no baba, no restaurante, na faculdade onde eu trabalho. Diz assim, Marcelinho disse que você antecipou receita. Não, durante a minha gestão, eu assumi o Bahia em 2009. Em 2009, nós só tínhamos 9 milhões de reais de orçamento durante um ano. Então, ali não tinha patrocínio, ali ninguém queria ser presidente, ali não tinha ajuda de ninguém. Ali eu tive de me virar sozinho para colocar o Bahia na primeira divisão, dando avais pessoais, buscando dinheiro com a amizade que eu tinha no Clube dos 13 para colocar o Bahia na primeira divisão. Quando eu transformei o Bahia num orçamento de 9 em 70 milhões, né, eles anteciparam agora 16 milhões de 2014, que eles disseram que eu antecipei. E eu estou afirmando, e vou entregar para você de novo, um e-mail da Rede Globo dizendo que eu, durante a minha gestão, não antecipei nenhum real do orçamento de 2014 do Bahia. Bom, você disse que você foi campeão baiano, que você trouxe o Bahia de volta para a elite no futebol. Eu trouxe a Nike. Essa parceria da Nike, o Reubi falou aqui também, que outras empresas dariam 4 vezes mais do que o que a Nike tem no Bahia. É simples, que ele faça esse contrato. Se ele acha que ele vai ter uma empresa que dê 4 vezes o que a Nike faz, eu vou bater palma para ele. E que ele faça e não engane a torcida. Mas tem uma cláusula. Que ele faça. Tem uma cláusula. Você não pode agora, ele não pode dizer... Não está conseguindo desfazer. Mas ele não pode acusar que o contrato que eu fiz lá atrás, o maior contrato da história do clube de patrocínio de camisa, é o contrato que a Bahia tem com a Nike hoje. Né, o que eu fiz lá atrás, há 2 anos atrás, em uma outra circunstância. Se hoje ele tem condição de romper o contrato que o Bahia tem com a Nike, que lá atrás, quando eu fiz, era o maior contrato, foi o maior contrato de patrocínio de material esportivo do Bahia em toda a sua história. Se hoje ele tem condição de quadruplicar isso, parabéns para ele. Não vou apareceu parabenizar. Uma outra empresa querendo dar mais do que a Nike? Agora é preciso que vocês cobrem isso um pouco mais na frente. E não todas essas uma promessas, outra empresa querendo dar mais do que a Nike? Enquanto eu estive à frente do clube, não apareceu. Se aparecesse uma empresa pagando 4 vezes mais e eu tivesse condição de fazer, faria. Se ele tem essa condição, que faça. É uma promessa que ele fez aqui, que você deve cobrar. Eu vou cobrar lá na frente e vou parabenizar se ele conseguir fazer isso. Muito bem. Agora sim, está no ponto o que Reubi Celestino falou sobre a cidade tricolor. Por favor, solta aí. Está em nome de quem o terreno de Dias Dávila? Eu vou lhe responder com absoluta franqueza. Não sei, mas tenho a impressão que não está em nome do Esporte Clube Bahia. Então o Bahia está sem casa. O Bahia está Em síntese, Vai até sem casa. deixa eu explicar mais ou menos em síntese o que foi, sem entrar muito detalhe, pra mas gente poder entender. um panorama muito simples. O Conselho passado do Esporte Clube Bahia autorizou uma permuta. Permuta, se você for ao dicionário, você vai ver que não há troca, não há troco. É uma troca. É uma troca. É uma troca, uma coisa pela outra e ponto final. Como é que, de repente, o Bahia deve, depois dessa permuta? É uma pergunta que eu não sei responder. E como é que você troca uma coisa que não está no seu nome? O pior, o terreno de Dias Dávila foi comprado a R$11 um metro. E o Foram fazendão? 900 mil metros. O fazendão tem 125 mil metros quadrados. 900 mil metros quadrados foram comprados a R$11. Se você multiplicar 11 por 900 mil, vai dar 9 milhões e 900 mil, 10 milhões para arredondar. Foi vendido um terço desse terreno, 300 mil, ao Esporte Clube Bahia por 27 milhões, o que significa então 8 milhões e 400. Então o Esporte Clube Bahia praticamente pagou todo o terreno de Dias Dávila e ficou com 300 mil. Então o Bahia é como se fosse um enclave dentro de um terreno maior que não pertence a ele. Se você imaginar que o fazendão, quando foi implantado há 30, 40 anos atrás, entrou num ambiente inóspito, que não existia nada absolutamente, e o fazendão transformou aquilo num processo de urbanização muito E hoje acelerado. é uma área extremamente valorizada. Mais ou menos R$250 o metro quadrado custa o fazendão hoje, segundo algumas análises, sem considerar a infraestrutura que tem em cima. Muito bem, já deu para a gente entender então. Foi isso que o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho se sentiu, né, com o direito de vir aqui responder. Então, eu começo te perguntando o seguinte: o fazendão foi trocado pelo OAS? O Bahia hoje, nessa negociação que você fez, ficaria devendo alguma coisa ao OAS para estar na cidade tricolor hoje, mesmo dando o fazendão?
Eu trouxe aqui as atas, vou passar para vocês depois. Nós estamos na TV, não posso ler, não dá tempo de ler agora. Vou passar a ata do Conselho Deliberativo, a reunião do Conselho e a ata da reunião da Assembleia Geral de Sócios. O que eu posso afirmar para o torcedor é o seguinte: o novo CT do Bahia, o CT Cidade Tricolor, está lá pronto e é do Bahia. O Fazendão é da OAS, na troca que nós fizemos, autorizados pelo Conselho, está aqui a reunião, está aqui a ata, autorizado pela Assembleia Geral de Sócios. O terreno do Fazendão entrou por 14 milhões de reais e alguma coisa. Existem contratação de 3 empresas credenciadas na Caixa Econômica Federal para fazer a avaliação do terreno, o que foi feito à época. E o terreno novo é um terreno de 350 mil metros quadrados, é do Bahia, e o terreno do Fazendão é mais ou menos em torno de 130 mil metros quadrados, hoje é da OAS. O Bahia saiu ganhando e muito nessa obra. O CT está lá pronto, repito, um dos melhores e maiores CTs do Brasil. Vocês já viram, eu não estou dizendo que vai ser construído, não, foi construído. O Bahia e a construtora construiu, foi parceira do clube, construiu essa obra. Mas, Marcelinho, o Bahia ficou devendo alguma coisa à OAS? É isso, essa obra foi autorizada pelo Conselho, pela Assembleia Geral de Sócios, o terreno entrou por 14 milhões de reais e mais 4 milhões o Bahia teria de colocar, porque a obra foi 18 milhões de reais. Está aqui, inclusive, sublinhado, se vocês quiserem ler depois, os 18 milhões aqui reais escritos. Então, o Bahia tem que pagar esse restante, mas isso foi autorizado pelo Conselho e pela Assembleia Geral de Sócios na época. Está aqui o pai do atual vice-presidente, fez parte da mesa naquela época, o Roberto Pessoa, pai do Walton Pessoa, esteve lá, presenciou tudo e é testemunho disso aqui, está aqui o nome dele na ata, não vai negar. Você já foi perguntar uma coisa aqui, Marcelinho? Esse CT lá de Dias Dávila hoje vale mais do que o Fazendão? O Reubi disse aí, primeiro ele falou 2 coisas. Primeiro ele disse que tem a impressão de que o CT novo não está no nome do Bahia. Bom, eu não vou falar sobre impressão, né? Ele tem que ter a certeza para que a gente possa dizer se está ou não está. Ele falou que tem impressão disso. Segundo, ele disse que o Fazendão, quando foi construído, e é verdade, foi construído numa época, há 30 e poucos anos atrás, e era um lugar inóspito, longe do centro da cidade, como é hoje a cidade tricolor. E disse que o Fazendão hoje está valorizado. É o que vai acontecer com a cidade tricolor. Obviamente, ela já está valorizada hoje, porque está numa área que está crescendo muito, né, que é o litoral norte da cidade, e vai daqui a 10, 15, 20. À medida, cada dia que passa, ela está se valorizando mais ainda. E o Bahia tem um terreno muito maior, muito mais valorizado e um CT muito mais moderno, que é o mais importante. Vocês viram, nós temos 4 campos prontos, iguais ao campo 1 do Fazendão que eu construí. Não é? Lá no Fazendão só temos um campo utilizado hoje pelos profissionais. Os 4 estão prontos lá. Temos coisas lá, áreas lá no CT novo que não existem no Fazendão. Então, é simples, o Bahia precisa se mudar para lá, precisa acabar com esse pensamento pequeno de que fui eu que construí o CT e que nós não podemos dar vez a uma obra que foi construída pela diretoria passada. O Bahia, como qualquer instituição, é construída com os erros e acertos das pessoas que passam por lá. O debate tem que ser nesse nível, no nível que faça com que o clube cresça, apontando supostos erros, mostrando as provas e apontando também o que foi feito de positivo. Eu demoro um pouquinho para entender as coisas. Deixa no ar, que a gente precisa ir para o intervalo. Eu quero saber o porquê o Bahia ficou devendo ainda 4 milhões com essa troca do OAS. Vai deixar no ar? Por favor, Marcelinho, você responde daqui a pouco. A gente volta já já.